Segundo bloco, vamos dar continuidade então à nossa aula. Vamos continuar no nosso assunto aqui. Vamos lá. A Trindade é o padrão da unidade. Então, qual é o padrão que nós temos para falar a respeito da unidade do povo de Deus? É a união da própria Trindade. Ela é o padrão para nós seguirmos, para nós observarmos. Ao que essa unidade da igreja se assemelha? Qual é o grau de unidade entre os irmãos em Cristo? A comparação de Jesus para oferecer o padrão da unidade cristã é incrível e surpreendente. No verso 22, lá do Evangelho de João, capítulo 17, diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Segundo Carson, que é um teólogo, um escritor, ele diz assim: glória geralmente refere-se à manifestação do caráter ou da pessoa de Deus em um contexto revelador. Ele diz isso lá no livro dele, no comentário de João, na página 570. O Filho, portanto, é a glória, a revelação do Pai. E em seu ministério manifestou essa glória, revelação, aos cristãos. Então, o Cristo é o próprio Deus revelado, é o próprio Deus encarnado, o Deus que se revela, o Emanuel, o Deus conosco. Um dos motivos dessa revelação do Pai e do Filho e de como eles se relacionam é para servir de padrão para a unidade da igreja, para que sejam um, como nós somos um. O Evangelho de João está cheio dessa revelação gloriosa e apresenta algumas características centrais desse relacionamento divino. Nosso ponto de partida é que a Trindade se trata de três pessoas distintas, mas plenamente unidas ao ponto de serem um único Deus. Não há necessidade de uniformidade, todos serem iguais em tudo. Eles são iguais em essência divina, mas diferentes em pessoalidade e papéis. O Deus Pai tem um papel, o Deus Filho tem um papel e o Espírito Santo tem outro papel. O Deus Espírito Santo, outro papel. A beleza eterna da Trindade está justamente no fato das três pessoas distintas viverem em perfeita unidade. Assim, a beleza da unidade da igreja não está em todos serem iguais, mas justamente em todos serem diferentes. Olha que fantástico isso. Quando nós falamos da Trindade, nós falamos do Deus Pai, nós falamos do Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Eles são iguais? Não. Têm a mesma essência, eles são divinos, os três se tratam de Deus, mas cada um tem uma função diferente. Cada um tem uma missão diferente. Se revela de uma maneira diferente. Mas os três são um. Então, o povo de Deus pode ser um, mesmo assim sendo diferentes. Eu sou diferente de você. Eu tenho o meu jeito, o meu temperamento. Você tem o seu jeito, o seu temperamento. E Deus é tão fantástico, irmãos. Deus é tão maravilhoso que não existe um DNA igual a outro em todo o planeta. Não existe. Todos nós temos algo de diferente. Todos nós temos algo de especial dado por Deus. A nossa íris não é igual, as nossas digitais não são iguais. Nós podemos ser parecidos, mas somos diferentes, porque Deus nos distingue indivíduo por indivíduo. Deus é maravilhoso, mas nós temos algo que nos une. Nós temos algo em comum em nós. Então nós podemos ter união mesmo nas nossas diferenças. Mesmo nós sendo pessoas diferentes, nós podemos sim ser unidos. É isso que o texto está trabalhando, está trazendo para nós meditarmos. Vamos adiante. Gostaria de destacar rapidamente três características que João apresenta do relacionamento pai e filho.
elas servem de padrão revelacional para a nossa unidade cristã. Primeiro, amor e intimidade. Segundo, ação no mesmo propósito. 3, autoridade e submissão. Sem entrar em detalhes em cada ponto, podemos dizer que é claro e repetitivo em João que pai e filho desfrutam de uma relação de grande amor e intimidade. Um conhece muito bem o outro. Eles também estão sempre agindo no mesmo propósito. Seus objetivos são os mesmos e sua unidade de missão é nítida. Então, aquilo que o Pai planejou, Jesus executou. Olha que interessante. Vamos lá. Além disso, é interessantíssimo perceber que o Filho se submete ao Pai. Isso nos mostra que na unidade trinitária, o fato de haver uma hierarquia de funções não é um obstáculo para a unidade. Esse padrão revelado por Jesus nos ensina que nossa unidade deve ser baseada em amor e intimidade, cultivando afeições santas e conhecendo uns aos outros. Também devemos estar unidos nos mesmos propósitos. Uma missão e padrões de vida foram dados à igreja. Então veja bem, nós estamos unidos no mesmo propósito, temos sim afeições uns pelos outros, afeições santas, conhecemos uns aos outros, assim como o pai conhece o filho ao pai, temos essa afeição, esse amor, esse carinho. Também nós temos que estar unidos nos mesmos propósitos. Qual é o nosso propósito como igreja? Amarmos uns aos outros, mas em primeiro lugar, amarmos a Deus sobre todas as coisas e nos unirmos e dentro dessa união glorificarmos a Deus através da nossa vida, através dos nossos atos. Uma missão e padrões de vida foram dados à igreja. Então, essa é a missão da igreja. Nós levamos o evangelho, nós compartilhamos as boas novas de salvação, mas nós temos que mostrar ao mundo que nós temos padrões e esses padrões vêm de Deus. E nós somos unidos, e nós nos amamos, e nós nos cuidamos, porque essa é a vontade do Pai. Então essas pessoas que nos vêm de fora vão ter o desejo de conhecer mais a respeito dessa nossa unidade, desse nosso amor, dessa nossa união. E isso é muito importante no nosso testemunho cristão, muito importante no evangelismo. Nos dias de hoje está muito complicado falar de amor. As pessoas estão muito arredias, as pessoas estão muito frias, estão buscando prazer, buscando superar as suas necessidades através de coisas materiais. E quando nós chegamos com uma coisa totalmente distinta, uma novidade, se eles não observar em nós que essa novidade realmente faz nos viver bem, essa novidade preenche o nosso coração, como é que essas pessoas vão olhar para nós? Como essas pessoas vão querer conhecer aquilo que nós vivemos se nós não demonstramos isso, não é? Então é muito importante, é muito sério nós termos um bom testemunho e manifestarmos essa união, essa unidade uns com os outros, principalmente para os de fora. Devemos viver juntos neles para glorificarmos a Deus em santidade e unidade. Precisamos estar sempre juntos, porque a nossa união glorifica a Deus. A nossa união é santa e ela glorifica a Deus. E por fim, a presença de relações de autoridade e submissão não é um obstáculo para a unidade. Eu diria, inclusive, que é um requisito. A presença de pastores e líderes são essenciais para a unidade da igreja. Você já pensou se na igreja a gente não tivesse liderança? Né? Aquele velho ditado, cada um por si, Deus para todos. Como seria? Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua vontade, ia virar uma bagunça, não é? Então Deus é tão bom que Deus instituiu lideranças para que os padrões dados por Ele mesmo fossem observados
fossem trabalhados junto ao seu povo. Por isso nós temos liderança, por isso nós temos pastores, líderes, para que a unidade da igreja seja guiada de acordo com os preceitos, de acordo com os ensinamentos da palavra. O propósito da unidade. Deus nos quer unidos, mas tem um propósito especial para isso. Vamos lá. A unidade tem um valor eterno em seu propósito. Esse grande propósito da unidade, apresentado por Jesus em sua oração, tem caráter revelador e missionário. Olha o verso 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Preste bem atenção, para que quem creia? O mundo. De quem é que Jesus está falando? Daqueles que são do Pai, daqueles que haveriam de ser alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor, para aqueles que são de Deus. Para fim do que essa unidade? A fim de que o mundo creia que Deus mesmo enviou Jesus, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, o mesmo amor que o Deus Pai tem pelo Deus Filho, ele tem pelos seus. A unidade da igreja é testemunho de amor de Deus pelo seu povo e da missão de Deus em resgate do seu povo. Atenção para as duas conclusões. Primeiro, se devemos estar unidos no mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, e esse amor é o mesmo que ele tem pelo seu povo, nossa unidade revela ao mundo o amor trinitário de Deus entre si mesmo e esse mesmo amor pela igreja. Então, o mesmo amor que o Deus Pai tem pelo Deus Filho, pelo Deus Espírito Santo, é o amor que ele tem pela igreja. E nós temos que ter o mesmo amor uns para com os outros. Segundo, se Deus planejou e executou a sua obra de salvação para redimir e unir um povo em torno de si mesmo, nossa unidade revela ao mundo essa obra missionária de Deus. Então, se Deus planejou tudo isso, e tudo isso faz parte do plano de Deus na obra de salvação para redimir e unir o seu povo, então, quando nós amamos uns aos outros, quando nós nos tornamos unidos, nós revelamos ao mundo que Deus também os ama e é uma obra missionária de Deus, porque ele alcança os corações, ele muda os corações usando o nosso testemunho, usando o nosso amor uns pelos outros e usando a nossa unidade. Nossa unidade é uma pregação ao mundo do amor e da obra missionária de Deus Trino. Com isso em mente, pare para pensar no que significa estar em divisão e contendas na igreja. Entenda o que é quando a gente está em contendas, quando a gente está dividido. Olha o que representa isso, como é sério. Quando nossa unidade está quebrada, estamos dizendo ao mundo que Deus não se importa conosco, que Deus não ama o seu povo. E o pior, que Deus, o Deus Pai, não ama o seu eterno Filho. Da próxima vez que você estiver para quebrar a unidade, seja por qualquer coisa, pense nessas implicações. Esse testemunho acerca de Deus é mais importante do que qualquer desejo, indignação, senso de justiça, ativismo, seja lá o que for. Um ativismo individual nosso. É muito, muito sério isso. A informação que nós passamos ao mundo é que nós não somos amados. Portanto, nós não amamos uns aos outros. Se nós não temos unidade, o que fazemos na igreja? Então é melhor nem ir, não é verdade? Mas se somos igreja, se somos povo de Deus, se nos amamos, nós temos que estar unidos. Não podemos viver em contendas, em separação, em divergências, mas nós temos que viver unidos. A unidade eclesiástica não é menos, mas é mais que amizade, mais que afetos e afinidades. É parte integral de quem Deus nos tornou e está primeiramente compromissada com Deus e sua revelação.
A unidade encontrada na igreja deve ser a maior amostra de amor, união e compromisso do mundo. Tem que ser maior que tudo que a gente vê. Só assim o testemunho sobre Deus será dado de maneira adequada e eficaz. Como é triste, irmãos, quando a gente vê crentes, pessoas que se dizem crentes, pessoas que vão à igreja, e essas pessoas não apresentam esse amor. Muito pelo contrário, destilam ódio, demonstram esse ódio, fazem comentários, às vezes na internet, né? Desejo de morte. Ah, por que não morre fulano? Por que já não acaba logo com isso? Misericórdia, queridos. Nós estamos demonstrando exatamente o contrário daquilo que Deus se agrada. Contrário do que é a vontade de Deus. Deus quer que nós demonstremos ao mundo que nós nos amamos. O mundo olha lá de fora e fala, poxa, esses crentes é tudo doido, eles nem se amam. Eles vivem brigando, eles vivem em contendas, eles vivem divididos, eles não concordam nem entre eles. Nem entre eles concordam. Como que eles podem querer ensinar algo para a gente? Como que eles podem querer falar em amor para a gente? Entendem? O nosso testemunho não bate com aquilo que nós queremos passar, aquilo que nós queremos ensinar para o mundo e que está nas Escrituras. Nós acabamos sendo hipócritas, porque não vivemos aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos. Então devemos vigiar quanto ao nosso testemunho. Encerro dizendo que Deus é o fundamento principal de nossa unidade cristã. Ela é a vontade de Deus, a nossa unidade é a vontade de Deus. Deus é nosso unificador. Deus é o nosso padrão e sobre Deus que a unidade testemunha. Prestem bem atenção nessa definição. Olha só. Deus é o fundamento principal da nossa unidade cristã. A nossa unidade é vontade de Deus, é da vontade de Deus que nós sejamos unidos. Deus é nosso unificador, é Ele próprio quem nos une. Ele deseja a nossa união e Ele mesmo é quem nos une. Deus é o nosso padrão. Qual é o nosso padrão de unidade? É o padrão de Deus. E é sobre Deus que a unidade testemunha. E quando nós vivemos em união, olha que fantástico isso. Quando nós vivemos em união, é sobre Deus que nós testemunhamos. A nossa unidade aponta para Deus, para o seu amor, para a sua graça. Olha como é maravilhoso isso. Viver em unidade é uma questão acima dos benefícios para nós, de viver para Deus, como Deus e por Deus. É uma questão de expor a sua glória ou não ao mundo. Pense nisso. Então, ou você vive para a glória de Deus, demonstra esse amor e esse amor aponta para o seu Deus, ou você não testemunha disso. Você fala de Deus, você diz que ama Deus, você diz que tem comunhão com Deus, mas você não prova essa união, porque você não vive essa união. Dá a impressão que é um amor platônico, né? Aquela coisa à distância. Mas não, Deus nos ama, nos demonstra amor, nos derrama perdão, graça, para que nós usemos o mesmo padrão para com o nosso irmão. Para que nós também perdoemos, para que nós amemos, para que nós sejamos unidos. Essa é a vontade de Deus para nós. Para terminar, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O salmista entendeu o propósito de Deus para o seu povo, para a sua nação santa, que é viver unido, ter união. Como isso é bom, como é agradável na presença do Senhor ver os irmãos em união. Somos um em Cristo. Romanos 12, 5. Nós somos um em Cristo Jesus. Ok, chegamos ao fim da nossa aula, mas eu quero trazer um videozinho para ilustrar para você o que é
ter união completa, plena? Quero que você preste atenção nesse vídeo bem curtinho para você saber o que realmente é ter união, mesmo nós sendo tão diferentes, sendo tão distintos uns dos outros. O que é ter a verdadeira união? Acompanhe aí comigo o vídeo. A melhor ilustração que eu já escutei disso foi do Juan Carlos Ortiz. E às vezes, e ele sabe como é que ele ilustra? Às vezes nós somos um da seguinte maneira: e pensou na batata inglesa. Você já viu um pé de batata inglesa? São tubérculos, né? Você arranca, tem várias batatas. Tem grande, tem pequena, tem média. Então tudo no mesmo pé, mas são diferentes, não são? São. Imagine que as batatas pudessem falar, ou pensar, ou sentir. A maiorzinha se fala: olha aí, eu cresci mais que você não está com nada, eu sou muito melhor que você. Não está meio tortinha, tadinha. Você está toda torta, eu estou aqui, ó, lisinha. Mas imagine que arrancou esse pé de batata, o produtor foi lá e ensacou um saco de 40 quilos de batata. Elas estão comprimidas, coladas umas nas outras, mas não são unidade. Uma tem uma grande, outra pequena, tem uma média, outra pequena, outra grande, outra lisa, outra caracachenta, etc e tal. E aí imagine que esse saco de batata chegou na Ceasa e o produtor botou numa banca lá para você comprar aquilo. Elas estão juntas de novo, mas são diferentes. Aí você foi lá e escolheu as mais bonitas, que é assim que a gente faz, a gente escolhe as melhores. 1 quilo de batata, levou para casa. Elas estão juntas de novo, mas elas não são unidade. Aí você bota as batatas, vai cortar as batatas. Elas estão cortadas, mas não são iguais ainda. Aí você bota na água e ferve aquilo, e cozinha aquilo, você vai fazer um purê de batatas. Agora se misturam. Agora nenhuma delas pode dizer: não, eu sou melhor que você, não, eu sou mais bonito que você, não, eu sou menor que você, não, eu sou mais liso que você. Nada disso. Ser um é isso. E Deus espera que nós sejamos como um purê de batatas, onde nenhum vai olhar para o outro: não, eu sou melhor que você, eu sou mais crente que você, eu sou mais bonito que você, eu sou mais inteligente que você, sou mais espiritual que você. Somos um. Você entendeu como é que a gente tem que ser unido? Estarmos sempre juntos, fazemos parte de um só povo, um só Senhor, somos um só rebanho, formamos uma só igreja. Olha que bênção! E quando nós estivermos juntos eternamente, Deus não vai nos separar, Deus não vai fazer distinção de nós pela nossa aparência. Deus não faz isso. Mas o que nos une é o amor que Deus tem por nós e o amor que nós temos por Deus e uns pelos outros. E na glória nós estaremos todos juntos, unidos, formando um só povo. Que nós possamos viver isso, já que podemos anteceder esse sentimento aqui, o sentimento que um dia nós teremos lá, juntos do Senhor, na glória com o Senhor. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana. Vamos orar em gratidão a Deus? Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos meditar na Tua Palavra, por podermos aprender um pouco mais do Senhor. Continua a tratar conosco, a falar ao nosso coração no dia de hoje. Nos prepara para logo mais cultuarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, e que nós tenhamos, ó Deus, uma semana para nós abençoadamente demonstrar, Pai, a nossa unidade e desta forma demonstrarmos o amor do Senhor para conosco e o amor que nós temos uns pelos outros, aonde quer que nós estejamos. Nos usa, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. Até logo mais à noite no nosso culto.